Torcedor vascaíno, só o Vasco mesmo para propiciar pra gente uma sensação amarga como essa. Em 3 dias, o torcedor vascaíno vai do céu ao inferno. Porque é lamentável o que aconteceu agora há pouco em São Januário. O Vasco entregou a paçoca, entregou o resultado, entregou esse jogo, o jogo nas mãos, com superioridade numérica a maior parte do segundo tempo, né, com mais um em campo, e toma aquele gol no final. E não foi só o problema do gol, só aquele não, foram os 2 gols. O Vasco entregou os 2 gols novamente por falhas individuais, falhas grotescas e do sistema defensivo, não só ali a zaga, mas os volantes, os laterais, todos ali participaram para que o Vasco sofresse esse empate. No dia de hoje, um empate totalmente amargo, um resultado que jamais poderia ter sido ventilado, e o Vasco conseguiu sofrer esse empate no final do jogo, com o Ceará com -1, e um resultado frustrante para as pretensões do time nessa luta para escapar da zona de rebaixamento. Segue o Vasco ali tentando se desgarrar do pelotão de baixo e não consegue. E pior, vai ter uma sequência agora, uma sequência super difícil, envolvendo o Flamengo, que lidera o campeonato. Depois tem o Bahia, que também está fazendo um bom campeonato brasileiro e agora só está com as atenções no campeonato. E depois vai pegar o Palmeiras lá fora, que está disputando também com o Flamengo aí o título. Tem o Cruzeiro, o bom time do Cruzeiro, que está aí também fazendo um belo campeonato brasileiro e também uma boa Copa do Brasil. Enfim, meus amigos, era jogo para o Vasco de 3 pontos. Jamais poderia ter sido aventada essa possibilidade do Vasco empatar. E o Vasco teve possibilidade de matar essa partida, de ganhar essa partida, de ir para dentro, fazer os 3 pontos e se equiparar ali ao Ceará, inclusive, botando o Ceará nessa briga, nesse bolo. E o Vasco parou no tempo, seguiu aí na zona de baixo lá, não conseguiu se desgarrar, e um resultado muito patético. A gente está até sem palavras para descrever tamanha frustração que o torcedor vascaíno, né, viveu um apogeu na quinta-feira passada, naquela classificação heróica na Copa do Brasil, e agora, 3 dias depois, sofre esse empate diante de um adversário bem limitado também e com menos em campo. Então é lamentável essa situação toda. O Vasco, falando agora, né, nem dá vontade muito de falar do que foi o jogo, né, porque o resultado reflete aí o que foi essa atuação do Vasco. O Vasco começou o jogo buscando, sendo efetivo, tentando ali chegar na área do Ceará, se organizando, conseguiu aquele belo gol do Coutinho, né, importantíssimo, e aí conseguiu se organizar. E aí começaram as falhas individuais a falarem mais alto. Aquele lance do gol do Ceará foi lamentável, né? Uma falha de comunicação ali, porque deram a bola para o Léo Jardim, o zagueiro pediu para o Léo Jardim voltar para ele, o Léo Jardim botou para o meio, o Cocão entregou mal, e aí saiu aquele gol, né? Os trapalhões, digamos assim. Saiu aquele gol ali com maior parte da falha ali do Matheus Cocão, que estava terrível nessa partida, não tem capacidade aí para ser o titular do time do Vasco, mas é o que acontece com um elenco curto. O Vasco tem jogadores para essa posição? Tem, mas só que a maioria aí no departamento médico e o Hugo Moura suspenso, então fica até difícil montar o time com essas situações, e o Fernando Diniz teve que se revirar ali no segundo tempo para fazer as suas improvisações e o Vasco tentar voltar outro com mais pegada para o segundo tempo. Então o primeiro tempo foi melancólico, o Vasco sofreu aquele empate, um empate que não correspondia às pretensões do time no campeonato, e veio o segundo tempo. E aí o Diniz, graças a Deus, agora dessa vez ele pensou mais rápido e colocou o colombiano Andrés Gomes pela direita, puxando ali o Nuno Moreira mais para aquele meio ali para fazer um suporte ao Cauã Barros. E acabou premiado, né? E depois veio a expulsão, que facilitou o trabalho
do Vasco, né? O Vasco vinha martelando ali. Eu até acho que mesmo que se não tivesse o jogador do Ceará tivesse sido expulso, o Vasco conseguiria o gol, porque o Vasco estava mais próximo da área, o Vasco equilibrou as ações, o Ceará veio com a proposta defensiva, veio com a proposta de se segurar, veio com a proposta de empatar. Eles queriam empatar, pontuar em São Januário. Para eles é uma vitória. Então eles estavam ali cumprindo esse objetivo. Mas eu acredito que o Vasco macetando, como estava macetando, chegaria a esse gol. E, óbvio, a expulsão facilitou, a expulsão justa, por sinal, com uma entrada muito dura no Barros, que inclusive estava lesionado lá após o jogo, botando gelo no local. E numa dessas arrancadas ali pela direita, o Andrés Gomes foi para a direita e o Cuesta, que entrou, né, no jogo, acabou aí fazendo o seu primeiro gol logo na sua estreia. E aí o torcedor vascaíno, com um a mais em campo, com o time jogando um bom futebol ali, né, não jogou uma bela partida. O Vasco teve os erros, falta muita coisa ainda esse time aí para prosperar, mas estava melhor do que o Ceará. E aí, meus amigos, o que acontece? O Vasco acaba sofrendo numa bola chutada da área do Ceará, lá no meio campo, né? Naquele abafa do desespero. O Paulo Henrique não conseguiu cortar, não sei o que aconteceu ali, né? Entre ele era só chutar, se posicionou mal, não acreditou muito e ali foi engolido pelo jogador do Ceará, que conseguiu se botar na frente dele e do Cuesta e deu um belo chute pro o Léo Jardim, que conseguiu defender, mas largou e não tinha ninguém na sobra para tirar. E o atacante Pedro Henrique do Ceará conseguiu, né, fazer o gol de empate nos acréscimos. Ali dificilmente o Vasco conseguiria reverter essa situação. É lamentável. O Vasco entregou esse jogo, entregou esse resultado, né? Foram 2 pontos perdidos aí de uma maneira muito infantil, com os seus próprios erros. E mais uma vez, torcedor, o Vasco perde ponto por suas próprias falhas individuais. E isso tem virado uma constância. Se a gente vê no campeonato aí, essa sequência de irregularidades, essa sequência do Vasco no campeonato em termos de falhas individuais vem se tornando crítico. E a gente fica aquela pergunta, até quando isso vai parar? O Vasco tem um duelo decisivo contra o Fluminense, um time bem organizado pelo Renato Gaúcho, não pode falhar dessa forma, entendeu? E tá disputando ainda nessa zona de rebaixamento aí para sair, se desgarrar daquilo ali e não consegue. É a sorte do Vasco, que os times que estão abaixo dele, já tinha falado aqui, são piores, têm limitações, são mais limitados e estão aí não conseguindo avançar. Porque se o Vitória tivesse vencido, o Juventude tivesse vencido, o Vasco hoje estaria na zona de rebaixamento. Então, meus amigos, a alerta tem que seguir ligado. O Vasco não tem conseguido engrenar. Isso que me preocupa muito, né? Porque o Vasco faz às vezes um jogo muito bom, né? Consegue um belo resultado, tipo como foi com o Sport Recife. Aí depois faz uma outra boa atuação aqui, né? Consegue uma classificação contra o Botafogo e daqui a pouco, quando a gente espera aí o apogeu, uma virada, acontece um jogo como esse, onde o Vasco entrega a paçoca. Então, é lamentável, o Fernando Diniz vai ter que conversar com essa galera aí, reajustar, reorganizar tudo aí, que tá bem difícil, né? E agora é a hora da verdade. Vem uma sequência aí, ferrenha pela frente no Brasileirão, e o Vasco não pode ter derrotas nessa sequência. O Vasco tem que conseguir pontuar o máximo para se desgarrar desse pelotão, porque o campeonato vai se afunilando e a coisa vai ficando difícil. E quem perder mais pontos em casa é que vai ter que conviver com esse fantasma do rebaixamento. Então, o Vasco tem que botar na cabeça que São Januário é fator casa, tem que prevalecer os 3 pontos sempre. E segue o jejum há muito tempo sem vencer São Januário. Isso não pode acontecer. Então, que o Diniz consiga aí a proeza de mudar a mentalidade dos seus jogadores e a postura, porque da forma que tá, não dá. Agora eu deixo esse espaço para vocês comentarem o que foi esse empate amargo diante do Ceará. Vamos interagir juntos. Valeu demais. Amanhã a gente está de volta. Até lá.
Tchau.